Voltando, meninos, vamos lá. Só a título de esclarecimento, é controverso, então, se o artigo 34 é considerado crime hediondo. Vou falar para vocês. O 34 é aquele crime do maquinário, dos instrumentos do tráfico. Esse maquinário, esses instrumentos, ele recebe um nome aí jurídico de petrechos de tráfico. Por quê? Porque ele é verdadeiro petrecho, instrumento para o tráfico. Entenderam? Então, o nome doutrinário é petrechos da traficância, do tráfico de drogas. É discutido se é considerado integrante do rol mais gravoso dos crimes hediondos ou não. Eu considero que não e falo para vocês que não. Todavia, a minha posição é minoritária. A doutrina e a jurisprudência considera que o artigo 34, petrechos da traficância, equipara-se à traficância, porquanto estaria inserido no rol dos crimes hediondos. Saibam, tema discutível. Eu considero que não, mas saibam. Aqui, então, está o tráfico propriamente dito, corresponde que é 33 caput, parágrafo 1º e artigo 34 da Lei de Drogas. Este seria o que prepondera a corrente dominante do que é inserido no rol equiparado a delitos hediondos, de acordo com a jurisprudência e maior doutrina. Tudo bem? Tudo bem? Outra coisa que eu quero lembrar a vocês é que hoje, em que pese a lei dos crimes hediondos diga que o regime inicial fosse fechado, que o regime inicial seja fechado, o entendimento jurisprudencial é sedimentado no sentido de que não se impõe aleatoriamente regime fechado porque o crime é equiparado a hediondo. Isto feriria a individualização da pena e a proporcionalidade da pena, porquanto pode ser aplicado regime aberto, semiaberto ou fechado, seguindo os ditames básicos do artigo 33 e seguintes do Código Penal, sob pena, repito, de ferir em especial alusão à proporcionalidade e à individualização da pena. Isto é o que prepondera, porquanto não há problema nenhum de uma pessoa ser condenada por tráfico à pena mínima. Qual a pena mínima? 5 anos. Todavia, o tráfico é privilegiado. Primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra organização criminosa. Pode reduzir, que reduza 2/3. Qual a pena para o tráfico? 1 ano e 8 meses. Só isso? Só. 1 ano e 8 meses. Qual o regime? Segue o Código Penal. Como regra, 1 ano e 8 meses, regime aberto, substituído PPL por PRD. Por isto, é muito comum que você veja um traficante usual, obviamente eu não estou tratando do grande traficante, um traficante aí de médio e pequeno porte que responda ao delito em liberdade. Por quê? Porque afinal nem preso ele vai ser no final. Ou então que seja condenado em regime aberto, substituída a PPL por PRD. Interessante faz-se observar que, quando veio a lei de drogas, ela proibiu que fosse permitida essa substituição de PPL por PRD,
mas esta proibição foi suspensa. No que tange ao artigo disposto 33, parágrafo 4º, foi suspensa pela resolução 005 do Senado. Logo, hoje é perfeitamente possível que no tráfico privilegiado, aquele em que há diminuição de pena, caso menor de 4 anos, a PPL seja substituída por PRD. Aqui, então, terminamos aí com primor a lei de drogas e agora nós vamos conversar sobre tortura. Vamos conversar sobre tortura. Antes, quero indagá-los se alguém permaneceu com alguma dúvida. Estou à disposição, queridos. Sobejou alguma dúvida? Não? Fale agora ou cale-se. Não? Então não tem problema. Vamos começar então a lei de tortura. Essa lei, ela também é legal. Vou falar para vocês que eu tenho uma opinião que eu considero as legislações extravagantes leis legais. Por quê? Porque a gente já falou de crime hediondo, agora tráfico, agora tortura. Depois nós vamos falar de estatuto do desarmamento, podemos tratar de abuso de autoridade. São crimes aí que eu considero bem interessantes. Vamos lá. Lei de tortura. Primeira coisa que nós precisamos saber. Qual é a lei? Óbvio. Lei 9.455 de 1997. Lei 9.455 de 97. Vejam, não considero uma lei tão nova, mas também não é antiga, considerando que o nosso Código Penal é de 1940, não é tão antiga. Antes de nós falarmos propriamente sobre a lei de tortura, eu quero tecer aqui algumas considerações genéricas, né? Introduções. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a tortura sempre foi utilizada no mundo. Desde a antiguidade, há relatos sobre a utilização da tortura e, inegavelmente, até a atualidade. Por exemplo, podemos considerar que até mesmo o famoso Código de Hammurabi, quando instituía aquela famosa consideração do olho por olho, dente por dente, já fazia ali alusão à tortura. E esta tortura, vejam, ela era instituída como legal. Ah, se mexer com a mulher do cara, eu furo o teu olho. Isso é tortura. Olho por olho, dente por dente. Isso é tortura. Tortura institucionalizada. Mas estava lá, na antiguidade, institucionalizada no Código de Hammurabi. Professora, por que você está falando do Código de Hammurabi? A gente já fez teatro com a Fabiola. Não fizeram? Acho que fizeram. Estou falando, meus amigos, do Código de Hammurabi por um detalhe. Espera só um pouquinho. Estou falando do Código de Hammurabi porque, vejam, a tortura instituída desde a antiguidade e ela não deixou de ser cultural. Olhem, na atualidade, diversos governos
tal como o norte-americano, e aqui eu falo sem medo, valem-se da tortura por meio de técnicas conhecidas como interrogatório avançado. Interrogatório avançado é nada mais do que tortura. E aí os Estados Unidos, malandro como é, o que eles fazem? Eles pegam, ó que legal, eles compactuam, eles assinalam tratados em que vedam a tortura. Só que dentro do território deles é proibido a tortura e eles têm um compromisso soberano e internacional que não vão torturar. Aí eles pegam uma pessoa, levam para um lugar que ninguém sabe, onde não há vigência desses tratados e também não há vigência da lei norte-americana e torturam. Tipo igual a gente vê em filme, eles vão para um país nada a ver, onde não vale aquele tratado, onde eles não são passíveis de serem punidos e utilizam-se das famosas técnicas de interrogatório avançado, que nada mais, nada menos é do que uma tortura, né? No Brasil, gente, no Brasil nós também temos esta realidade inserida na nossa cultura. Tanto assim o é que nós saímos aí de um período em 88 ditatorial em que era assim usada a tortura. Tanto é que nós temos aí a famosa ditadura militar, nós temos aí algumas crimes políticos ali, algumas até mesmo anistias, e até sai eventualmente na imprensa pessoas que sumiram, que foram torturadas, levadas para a tortura e simplesmente desapareceram. A par de tudo isso, estou falando que, só um pouquinho, a tortura é sim prática frequente, certo? E quando nós falamos de tortura, nós temos que ter em mente um detalhe que se faz importante. A tortura não é meramente castigo, violação física. A tortura também pode ser moral. Exemplo: uma menina de 13 anos que é deixada numa cela lá no interior do Brasil, como aconteceu com homens maiores, e trocava o direito da marmita por sexo, não deixa de... Só um pouquinho, gente, é um cliente meu, eu vou ver se aconteceu alguma coisa. Pronto. Tá bom. Amanhã eu vejo o que está acontecendo. Tá bom? Tá. Tchau, tchau. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos continuar aqui. Então, nós temos que ter em mente que a tortura pode se dar de diversas formas. Em especial, atento, eu quero que vocês vejam um detalhe. Olhem, o nosso ordenamento jurídico, desde a Segunda Guerra Mundial, ele teve especial observância em avançar nos direitos humanos, certo? Óbvio, não foi só a Segunda Guerra Mundial que trouxe este movimento. Não.
Nós temos aí que este movimento, obviamente, foi trazido pela Primeira Guerra, pela recessão de 29 e pela Segunda Guerra. Na verdade, foi um século marcado por constantes violações de direitos humanos. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial culminou sim em atrocidades. Depois veio a miséria genérica da recessão de 29 e, por fim, a Segunda Guerra Mundial, com o famoso período de nazismo, fascismo e etc. E aí, gente, se a gente for ver assim, foram 30 anos de paulada em direito humano, 30 anos de paulada direto em direitos humanos, saindo de um período lá por 1800 e pouco, em que se pregou exatamente toda essa antítese, liberdade, igualdade, fraternidade, o iluminismo e etc. Então vejam, nós tivemos então esse contraponto e toda a nossa ordem jurídica nesses 30 anos, a título mundial, simplesmente se opôs com a antítese da dignidade da pessoa humana e avanço nos direitos humanos. Olhem, nesta toada é incompatível com a dignidade da pessoa humana, é incompatível qualquer prática de tortura. São incompatíveis. A partir dessa Segunda Guerra, com a Declaração Universal dos Direitos, o que nós temos? Nós temos um movimento gigante de repúdio à tortura. Por exemplo, é bem verdade que esse período nazista, ele foi de especial alusão para o desenvolvimento da medicina. Sim. Só que, como que isso era feito? Os médicos falavam, vamos ver como funciona um olho humano. Pegava um judeuzinho vivo, abria o cara, cortava o olho. Obviamente que desenvolveu, mas desenvolveu a que custo? Tortura. Então, nós tivemos aí este movimento de repúdio em que ele ganhou força após a Segunda Guerra Mundial. Houveram diversos tratados e convenções internacionais. E o Brasil? O Brasil sempre naquele ritmo, né? Zeca Pagodinho. É devagar, é devagar. O Brasil demorou. Ele saiu da ditadura em 88 e a própria Constituição Federal, com ali 30 anos de atraso, também convalidou como princípio máximo a dignidade da pessoa humana, ao passo que trouxe, vamos lá, expressamente, eu vou aumentar aqui para vocês, todo mundo leia comigo. Olhem o que diz expressamente o artigo 5º como cláusula pétrea. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Pois bem, ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Olhem, o que isto quer dizer? Quer dizer que a vedação da tortura é disposta como direito fundamental da pessoa humana na nossa Constituição. Direito fundamental tem especial relevância. Por quê? Porque ele possui interpretação extensiva, ele se estende, ele tem o viés principiológico, ele se amplia na ordem jurídica. Pois bem, esse dispositivo, então, é um direito fundamental.
com interpretação extensiva. Com interpretação extensiva. Ok? Agora, o que isto quer dizer? Isto quer dizer, gente, que o nosso ordenamento jurídico penal deve ser interpretado sempre coibindo a tortura. Todavia, e eu fiz toda essa introdução para que vocês saibam, não é toda tortura que é crime. Por quê? Porque ao passo que nós temos na Constituição o direito fundamental de não ser torturado, nós também temos o princípio da estrita legalidade. E somente é crime as condutas determinadas e taxativas dispostas em lei federal. Ou seja, nós temos direito de não ser torturado, mas não é toda a prática que for considerada tortura que é crime. Para ser considerado crime de tortura, tem que estar na lei de maneira taxativa. Entenderam? Então não vão errar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o seu direito fundamental de não ser torturado. Outra coisa é a conduta humana ser considerada tortura. Apenas aquela que tiver disposta de modo certeira e taxativa na 9.455. Mas, professora, oi. mas daí então se não tá taxado na lei, E se não for? Aí, meu amigo, aí responde por lesão corporal? pode responder por maus tratos, por lesão corporal, por crime contra a honra, pode responder exatamente isso, por diversos outros delitos ou até mesmo por ilícito civil. Pegou? Era isso mesmo que eu ia falar, você entendeu? Tudo bem? Entendi. Pode caracterizar outros crimes, verificando a tipicidade objetiva e subjetiva deles. Exemplo, lesão, crime contra a honra, maus tratos, dentre outros, até mesmo abuso de autoridade, ou, a depender, pode ser caracterizado meramente um ilícito civil, porquanto a melhor resposta é, sem medo de errar, analisa o caso concreto. Aí você não erra. Tudo bem? Não vamos generalizar nada. Analisa o caso concreto. Alguma outra dúvida? Porque hoje também o pessoal de processo só me fez pergunta boa. Alguma outra dúvida? Não? Ninguém, gente? Então vamos lá, vamos continuar. Olhem outro detalhe. Olhem outro detalhe. Ordenamento jurídico penal. 1. A Constituição Federal trouxe como direito fundamental a vedação da tortura, o que influenciou, obviamente, a tipificação na seara penal. Obviamente, quando a Constituição fala é vedada a tortura, ela influenciou que o legislador ordinário criasse tipos penais que vedassem a tortura, até mesmo sob pena de ser caracterizada a letra morta, né, gente? Ótimo. E aqui também, um complemento a quem me perguntou, que eu nem vi quem era, lembrando você, meu amigo, que a Constituição Federal não tipifica comportamentos humanos, né? Só a lei federal. A Constituição é lei maior, a qual não é reduto para a tipificação delitiva. Isto fica a cargo do legislador ordinário por meio de lei federal. Mas, enfim, a Constituição trouxe o artigo 5º, inciso 3, e aí influenciou que nascessem tipos penais relacionados à tortura. O primeiro veio no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 233. Só que vejam, esse tipo penal, ele falou assim,
Assim, a grosso modo, tá? É proibida a tortura contra a criança ou adolescente. E aí? E aí que ele foi considerado inconstitucional, porque ele não definia o que era tortura. Ele somente proibia. Nesta seara, lembre, crime, comportamento certeiro, taxativo e determinado. O que não ocorreu, porquanto considerado abstrato e logo inconstitucional. Por sua vez, veio a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Esta lei equiparou a tortura a crimes hediondos. Veja, tráfico, tortura e terrorismo são equiparados aos crimes hediondos. Os famosos 3 T's, né? A gente brinca que são os 3 T's. Logo, qual a consequência jurídica? Um regime mais gravoso. Mas vejam, até então nós não tínhamos a definição legal do que é tortura. A gente só tinha que ela é equiparada a hediondo. E aí, seguindo a evolução normativa, veio então a Lei 9.455 de 97, que efetivamente definiu a tortura, que é a lei que nós vamos estudar. E digo mais, essa lei revogou expressamente o 233 ECA, que era aquele dispositivo que eu disse, considerado pela doutrina e também por parte da jurisprudência como inconstitucional, por ser abstrato. Logo, ele ainda tinha vigência, mas ele foi considerado revogado expressamente a partir da 9.455. E por fim, gente, vejam, não é porque você faz uma lei para tipificar alguma conduta que esta conduta é cessada. Exemplo aí é o tráfico. Exemplo aí é os crimes contra a administração pública e a corrupção que assola o país. Exemplo também a lei de tortura. Por quê? A lei de tortura por si só não coibiu a tortura. Só que nós temos um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que nós temos pactos, tratados severos sobre a tortura. E esses tratados severos sobre a tortura, quando o Brasil não respeita, é paulada no Brasil. Vai responder. Exemplo no Tribunal Penal Internacional. Exemplo no Pacto São José da Costa Rica. O Brasil responde. E responde feio, porque não é brincadeira. E aí, para tentar coibir a tortura, veio ainda uma lei que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, em especial atenta à tortura utilizada por instituições legítimas. E por fim, até mesmo a audiência de custódia é uma maneira de coibir a tortura tão institucionalizada neste país. Aqui, meus amigos, termino as considerações gerais sobre a Lei 9.455 de 97. Nesta toada, eu não vou começar a estudar os crimes em espécie, porque senão o artigo 1º eu vou falar 10 minutos e vou ter que revisar tudo amanhã. Amanhã a gente já vai se ver. Semana que vem. Semana que vem a gente já vai se ver. Vou pedir para vocês, então, fazerem aí a chamadinha como a gente temos feito. Coloquem um oi para mim no chat.
Vamos lá. Quero agora, obviamente, isso não significa que a aula tem que acabar. Eu quero indagá-los se vocês possuem alguma dúvida. Estou à disposição para tirar toda e qualquer dúvida. Tá, peraí. Falem comigo. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês tem aluno novo